Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Neste sábado, 3 de dezembro, abordamos então o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38, e em sequência o capítulo 10, versículo 1, depois versículos 6 a 8. Trata-se da motivação e da introdução à missão, do discurso missionário de Mateus, a missão de Jesus e a missão dos 12, por consequência, o paradigma para a missão da comunidade, a urgência da missão. Uma igreja em saída, como nos dizia o Papa. As condutas dos discípulos, então, se ajustam bem, além disso, aos preceitos do Sermão da Montanha. São eles indefesos, perseguidos, mas estão nas mãos de Deus, e assim somos nós. Gerd Tyson, um autor famoso, histórico, nos falava em carismáticos itinerantes, no livro que tem como título Radicalismo Itinerante. Aquelas pessoas sem nada, sem posse, sem eira nem beira, sem recurso, que saíram a evangelizar e foram os primeiros missionários, os 12. Jesus, por seu lado, no início pregava, ensinava, curava, o que caracteriza a atividade dos missionários. E assim foi com Jesus. Os milagres de Jesus, aqui referidos, são parte da história, como a narrativa da fé e do discipulado instituídos em Israel, pela ação misericordiosa de Jesus, são expressão da sua misericórdia. A transparência também nos leva a uma história inclusiva. Jesus, com os milagres, vem incluir aqueles que estavam afastados. Isso tem a função querigmática, também escatológica. O reino de Deus será assim. Além disso, tem relação com a história básica da comunidade. E essa é uma transparência indireta em que a história de Jesus desenha a história da própria comunidade. Além disso, numa transparência direta, são fundamento da própria experiência constitutivos para a missão, e a missão como nota essencial da igreja. Os relatos como testemunha em favor do Emanuel, Deus conosco, característico de Mateus, lá no capítulo 1, versículo 23, lá no final, nos últimos versículos do capítulo 28, é o Jesus que está sempre conosco. Então vamos em frente. Jesus tinha compaixão da multidão, que estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Ou seja, ovelha sem pastor é uma imagem bíblica que muitas vezes é lembrada, tem como talvez a referência mais à nossa mente, Ezequiel capítulo 34, os maus pastores que só cuidavam das ovelhas gordas, desprezando as quebradas, estropiadas. Os termos aqui usados se referem a uma comunidade sem guia, abandonada. Mais que isso, os verbos em grego, esquilo significa torturada, molestada. O verbo ropto significa na passiva estar prostrado, derrubado. Então é uma situação grave, e isso torna a missão urgente. A colheita, por sua vez, dá uma imagem mais negativa. Os profetas falam que a colheita prenuncia o juízo definitivo, o dia do Senhor, lá em Oséias, Isaías, Amós. Essa colheita separa os bons dos maus, o joio do trigo, ainda em Mateus capítulo 13. O trigo também se separa da palha, no capítulo 3, versículo 12. Isso tem um sabor escatológico. Vai se cumprir a história. A missão leva ao cumprimento da história. Mas o importante é que há uma compaixão de Jesus aqui revelada, e vale a pena repetir, que contrasta com a imagem da colheita de um rebanho abandonado. Diante desses, Jesus se entrega com compaixão visceral, splanknomai. E essa é uma colheita abundante, que também, por outro lado, é a imagem da era messiânica. Jesus vem e o resultado é abundante. O Senhor da colheita e patrão da messe também nos lembra a parábola dos talentos, aquele que distribui os talentos e no fim cobra. Jesus vai nos cobrar. Então, se não dilata o reino de Deus na missão, é porque não se fez o que estava em nós, porque os homens tardam a dar o seu
contributo, desperdiçando os talentos. Somos aqui questionados assim como eles. Então, há uma intenção catequética e apologética. Defende a missão da igreja, e, além disso, prega a missão da igreja. No capítulo 10, nos versículos 1 a 4, temos a investidura dos ministros. Versículos 5 a 15, o envio. Nosso texto termina no versículo 8. Versículos 16 a 25 nos narram, então, que os discípulos serão perseguidos, como nas bem-aventuranças. Mas versículos 26 a 33 nos diz que é preciso proclamar sem medo, porque seremos reconhecidos por Jesus. E, finalmente, é preciso renúncias. Ninguém faz alguma coisa na vida, e muito menos pelo reino, se não há renúncias que competem à missão. Versículos 34 a 39. Então, vemos aqui claramente que os discípulos seguem a obra de Jesus. E isso eles fazem com exousia, que significa com poder. Isso para libertar os demônios, curar as doenças e os males. Então, são a demonstração de forças que atacam o reino, que eles têm que ir abrindo, eles têm que ir varando, suplantando caminhos. Por outro lado, eles não são apenas pregadores, eles são pescadores de homens, no capítulo 4, versículo 19, são pastores, capítulo 9, versículo 16, agricultores, capítulo 9, versículo 37, vinhateiros, cuidando da vinha, que é o povo do Senhor, capítulo 20, são chamados apóstolos, mas apóstolos somente aqui, apóstolos, enviados. Então, assim, um detalhe aqui importante é que os pagãos não gozam de boa simpatia e de somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, diz o Evangelho no versículo 6. E o evangelista também coloca reservas já no capítulo 5, versículos 47, capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículo 6 e capítulo 15, versículo 36. Mas o importante é que o anúncio do Evangelho inclui todas as nações, ou seja, a conclusão do Evangelho dá uma virada. São as etne, todas as nações, capítulo 28, versículo 19. Jesus também vai à mulher cananeia e também diz que não se deve tirar as migalhas, a não ser para aqueles que são de Israel, mas termina cedendo. No entanto, Jesus era mais aberto já aos samaritanos do que a maioria dos judeus. Temos o exemplo do bom samaritano em Lucas. Temos a mulher samaritana e depois todos os samaritanos no João capítulo 4. Temos o leproso samaritano, o único que vem agradecer a Jesus aqui no próprio Evangelho de Lucas. Então vemos assim que entra-se aqui na dinâmica entre o particularismo e o universalismo com o qual se confrontava essa comunidade de Mateus, nos diz um autor famoso, Joaquim Gnilka. Então, isso foi um debate histórico em Israel, que se assentou depois dos anos 70, quando houve a guerra contra os romanos. Então, a grande questão é qual a relação do capítulo 10, versículo 5, que aqui restringe as ovelhas aos povos de Israel, com o mandato missionário universal no capítulo 8, versículos 19 seguintes. Então, seriam 2 períodos do Evangelho? Seria uma ampliação do envio original a Israel estendido a todas as nações? Seriam círculos concêntricos com Israel no centro, que depois se abre ao redor? Mas há uma afirmação séria e grave no capítulo 21, 43, em que Jesus afirma em Mateus que a igreja pagã vai substituir a Israel. A igreja de origem pagã, ou seja, Israel não foi digno. E além disso, no capítulo 23, fala-se que as ovelhas se perdem por culpa dos maus pastores. Em todo caso, somos chamados a refletir aqui, na Igreja em Saída, que nos convoca o Papa Francisco. Somos chamados à opção pelos pobres e vulneráveis, que nos chama a Igreja Universal, partindo aqui da América Latina. São essas pessoas feridas às quais se dirige a missão, devem ser curadas. Nos lembra também o ano vocacional aqui no Brasil, que começa justamente agora, ainda em dezembro. Ainda em novembro, digo eu. Então a CNBB, o motivo é que a vocação é uma graça
que dirige para a missão. Por fim, a abertura ao diálogo. Não ficarmos abertos ao nosso restrito círculo, como se fôssemos os novos judeus, a nova sinagoga, esquecendo a todos aqueles que são os diferentes. Antes de mais nada, já nos lembrava um documento famoso lá do Papa João Paulo II, Diálogo e Anúncio, que em primeiro lugar nós servimos, em segundo lugar nós dialogamos, em terceiro lugar nós anunciamos e por fim nós geramos a comunhão. E assim temos bastante coisa, bastante aspectos, bastantes questionamentos a refletir nesse dia de hoje, iniciando a nossa missão em pleno tempo de Advento. Tenham todos uma boa reflexão e um bom fim de semana.